Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os presentes, a todos os nossos queridos internautas que estão nos assistindo também com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, trazendo a palavra do Senhor para a igreja amada do Senhor. Amém. Eu quero inicialmente ir direto para a palavra, depois nós vamos falar sobre as apresentações. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 31. Isaías, capítulo de número 31, versículo 1, somente o versículo 1. Amém? Todos encontraram? Isaías capítulo 31, versículo de número 1. Aleluia! O Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: ai dos que descem ao Egito a buscar e se estribam em cavalos, confiam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, cavalos nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, aqui, Senhor, está a Tua palavra, está o esboço, está, Senhor, a direção, está a ideia, Senhor, para trazer a Tua palavra à Tua igreja. Mas a palavra final é Sua, Espírito Santo. E eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo, que Tu faças de mim o vaso escolhido para falar com a Tua igreja nessa noite, para trazer a mensagem que a Tua igreja precisa ouvir. Usa-me, Senhor. Faça somente a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Poder tomar seus assentos. Glória a Deus. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Quero agradecer aos nossos pastores, pastor Lindomar Silva, pastora Vilcelene Vidal. Quero agradecer aos copastores que estão aqui junto comigo, os parceiros, a todos os nossos queridos obreiros do altar, que estamos sempre juntos, nos apoiando, orando um pelos outros. Quero agradecer pela minha querida esposa, missionária Sônia, que sempre esteve ao meu lado, orando, intercedendo, jejuando, clamando a Deus pela minha vida. E ela sente exatamente o que eu estou sentindo, e muitos dias lá no meu trabalho eu recebo mensagens de fortalecimento, palavras do Senhor, me trazendo ânimo, me trazendo conforto. Muito obrigado, meu amor, que Deus continue te usando poderosamente. E quero agradecer a essa igreja pelo privilégio de estar me ouvindo aqui nessa noite. Amém? Hoje aconteceu algo surpreendente para mim, porque no final da escola bíblica dominical, aproximadamente 11h50 da manhã, o pastor me chama aqui na frente, antes de sair, e falou: olha, eu não vou estar presente nessa noite, porque eu tenho uma agenda para atender, e eu não vou poder estar à noite. Muitas pessoas estão faltando, e a direção deste culto, a condução desse culto, a indicação de quem você quiser pôr para pregar é sua. Agora veja bem o desafio, meio-dia da manhã, quem pôr para pregar? E falei: meu Deus, que situação. Eu normalmente, quando recebo a oportunidade para trazer a palavra de Deus, eu me mantenho em jejum durante o dia todo, em oração, fechado num quarto, buscando orientação de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo para o que trazer para a igreja, para o que falar para a igreja. Mas Deus é maravilhoso, porque
durante essa semana, se não me falha a memória, foi na terça-feira, eu e a minha esposa estávamos conversando sobre um assunto bastante interessante, questionando, fazendo perguntas, por quê, e inspirado nessas perguntas e nessa conversa que eu tive com a minha esposa, é que Deus me deu a mensagem para essa noite. Amém? Portanto, eu creio que nada é feito, nada acontece sem a permissão do nosso Deus, sem a orientação do nosso Espírito Santo. Essa conversa que nós tivemos, ela tratava de por que muitos irmãos, muitos cristãos recebem a palavra de Deus poderosa aqui na igreja, através da vida dos nossos pastores, dos nossos pregadores, palavras maravilhosas, palavras de crescimento, palavra de incentivo, mas muitas vezes esses mesmos irmãos recebem o convite: olha, na igreja tal está chegando hoje um profeta de Deus que revela até a sua identidade. Um profeta de Deus que fala tudo que você precisa. E nós vamos lá para ouvir o profeta de Deus. Nós esquecemos que Deus falou conosco aqui. Nós esquecemos das promessas do Senhor aqui no templo. Palavras abençoadas que saem aqui do trono de Deus. Palavras abençoadas que saem de pessoas que estão preparadas e que falam aquilo que o Senhor tem colocado em seus corações. Mas nós muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes nós queremos ouvir algo mais de pessoas, de seres humanos, de situações humanas, nós queremos ouvir profetas de Deus falando conosco, e muitas vezes nós nos arrebentamos todos. Aqui nessa passagem que nós lemos agora, Isaías capítulo 31 diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros porque são muitos e cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atento para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui nessa passagem bíblica nós podemos ouvir aqui o clamor de tristeza de um Deus que ama os seus filhos, mas sente muita dor em seu coração quando vê que eles, quando atravessam por dificuldades, em vez de procurarem Ele, o Deus que os criou, vão procurar solução no plano humano, nas pessoas e nos seres humanos. Deus se torna triste, Ele fica magoado, Ele fica com o seu coração dolorido, porque nós, seus filhos amados, que conhecemos a sua palavra, que conhecemos as suas diretrizes, que um dia nós colocamos a nossa confiança plenamente em suas mãos, nós nos rendemos a Ele. Por quê que nós agimos dessa forma? Por que que nós perdemos a fé? Por que que nós perdemos a nossa referência? Vejamos aqui o contexto dessa história e em que momento foi dito isso. Os exércitos da Síria se aproximavam do lado norte de Judá. Eles estavam atacando pelo lado norte do país. Judá não tinha poderio militar, não tinha soldados treinados, não tinham cavalos nem carros de guerra. Judá vivia num mundo de tranquilidade, de paz, eles estavam felizes, eles plantavam, eles colhiam, eles casavam, davam-se em casamento, eram felizes, tinham seus filhos, suas famílias, eram felizes e não lhes faltava nada. Mas lá pelas tantas, esse mesmo povo começou a se rebelar contra Deus.
começou a construir imagens de escultura, começou a se prostituir com outros deuses, começou a abandonar o seu primeiro amor, começou a abandonar aquele que um dia os livrou terra de escravidão. Eles estavam dispersados, eles estavam com as suas mentes com foco diferente, com foco em lugares proibidos, em lugares que desagradavam a Deus. Muitas vezes, quantos de nós desviamos o nosso olhar das bênçãos do Senhor? Quantas vezes nós sabemos o caminho, sabemos a verdade, sabemos que só o nosso Deus poderá nos salvar, nos tirar dos apertos, nos tirar das dificuldades da vida, poderá estender a sua mão e trazer socorro para nós. Mas nós muitas vezes preferimos ouvir do mundo, pessoas lá fora, situações criadas pelo homem para facilitar a nossa vida. Nós tiramos o foco do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos deu uma diretriz, nos deu um caminho, que disse: se andares nesse caminho sereis prósperos, nenhum mal lhe sucederá. Aleluia. Inclusive o rei da Síria, em toda zombaria e de intimidação, disse ao rei de Judá: se você quiser, eu te empresto 2.000 cavalos. Se você conseguir 2.000 pessoas, 2.000 soldados que possam montar esses cavalos. Porque ele sabia que Judá não tinha um aparato militar, ele não era treinado para as batalhas, ele não tinha tanta gente formada para a guerra, ele era um povo pacato, um povo calmo e nunca se preocupou com isso. E a Síria vinha com um exército poderosíssimo, e por onde passavam, eles destruíam todas as nações por onde eles passavam. Eles aniquilavam pessoas, matavam pessoas inocentemente, tiravam os seus bens, saqueavam os seus bens, abusavam de pessoas, abusavam de mulheres, de crianças, maltratavam o povo na escravidão. Judá, diante dessa situação, ficou apavorado. Eles se sentiram desanimados, eles se sentiram covardes, medrosos, eles se sentiram desmotivados, porque a Síria vinha destruindo tudo o que encontrava pelo seu caminho. Eles destruíram tudo, e Judá se encontrava no norte de Israel, e ele seria atacado por eles. Agora, vejamos, Judá tinha o Deus de Israel, podiam chamar, podiam clamar a Deus, podiam suplicar a Deus, podiam se arrepender de seus pecados e clamar ao Senhor, mas em vez de fazerem isso, o rei de Judá e seu povo pensaram que a melhor solução seria a de buscar ajuda com a nação do Egito. Porque o Egito na época era um exército forte, poderoso, e que se eles fizessem um acordo com o Egito poderia ajudá-los na guerra, poderia mandar, enviar soldados, cavalos e carros de guerras e combater com o povo da Síria. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus não permitiu que isso acontecesse. O povo de Judá se tornou rebelde, se tornou incrédulo, prostituto, porque eles trocaram os seus deuses. Eles confeccionaram estátuas de bronze, várias estátuas, e começaram a adorar como seus deuses.
E isso entristeceu o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não permite que tenhamos concorrentes. O nosso Deus não permite que nós desconfiamos dEle. Ele exige de nós que tenhamos fé, confiança de que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que somente Ele poderá nos sustentar e nos dar a vitória. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não aceita traição. O Senhor não aceita concorrentes. Ele não aceita o pecado. Quantos deuses Judá constituiu quando ele estava em paz, quando ele estava tranquilo, quando ele plantava e colhia, quando existia paz nas famílias, nos povos, quando não existia confusão nenhuma. Mas isso nos diz que não é bom que tenhamos muita paz. Sempre é importante que tenhamos alguém nos confrontando. Sempre é importante que tenhamos alguém no nosso calcanhar nos incomodando, trazendo conflito, trazendo insegurança para nós, porque somente aí nós poderemos olhar para o Senhor e buscar socorro somente nele. Amém? Glória a Deus. Agora, percebam as palavras: ai daqueles que descem ao Egito. Está aqui no capítulo 31, versículo 1. Ai daqueles que descem ao Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui: ai daqueles que quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam doenças, dores, quando enfrentam desemprego, enfrentam qualquer tipo de problemas nas diferentes áreas de sua vida, em vez de elevarem os seus olhos para os céus e clamar pela ajuda divina, procuram nas estratégias humanas, recursos humanos, eles estão descendo para o Egito. Todas as vezes que o ser humano procura recursos humanos, recursos fora da direção do Senhor, recursos pessoais, em parentes, em pastores, em várias autoridades, eles estão descendo para o Egito. Aqui está a simbologia. Aleluia. Procuram a solução no plano horizontal, nas coisas dessa terra, nos métodos humanos, nas estratégias humanas, nos recursos humanos. Eles estão descendo para o Egito. Quer dizer, quando você tenta resolver seus problemas sozinho, você desce em direção ao precipício, desce em direção à desesperança, desce em relação da aflição, da dor, da derrota e do fracasso. Todas as vezes que você procura solução para os seus problemas, não no Deus verdadeiro, no Deus forte e poderoso, que prometeu para você, que enquanto você estivesse diante dEle, na sua presença, Ele resolveria todos os teus problemas. A partir desse momento que você está desceu para o Egito, desceu para o precipício, desceu para a sua derrota, desceu para a sua vergonha, você vai encontrar sérios problemas, muitos problemas, porque você está desobedecendo às leis do Senhor. Você desce para resolver os seus problemas sozinho, e a derrota e o fracasso são eminentes. Eu me lembro aqui, toda a igreja praticamente já conhece a minha situação, mas o Espírito Santo me leva a falar dessa situação novamente.
Eu fui casado durante 39 anos com a minha primeira esposa, 39 anos e meio. Nós íamos fazer uma festa de 40 anos. Ela adoeceu e Deus levou ela. Eu queria morrer, tentei suicídio por 2 vezes. Para mim não tinha mais sentido a vida. E Deus foi me encurralando, foi me apertando, foi me pondo em situações difíceis, dificílimas. Mas, depois de 30, aproximadamente 40 dias, eu nunca havia orado tanto na minha vida, porque eu fiquei sozinho no meu apartamento. Eu tenho 3 filhas, uma mora em Curitiba, uma mora em Belo Horizonte, e uma mora em Ottawa, no Canadá, e eu fiquei sozinho em Anápolis. E um dia, orando, eu entrei em profundo desespero da minha alma. Eu não estava suportando a dor, a situação, a angústia da minha alma. E eu pedia para Deus na minha oração que eu queria morrer. Mas chegou um momento, 2 horas de joelho orando, quando Deus me revelou porque que Ele havia levado ela. E aí, quando Ele me falou isso, eu caí no chão e chorei. Eu creio, não sei o tempo, uns 15 minutos, porque fez uma poça de lágrimas no chão. E eu me levantei, ajoelhei na cama e simulei que eu estaria segurando a chave da minha vida nas minhas mãos e falei: Jesus, aqui está a chave da minha vida. Eu não quero mais saber o que eu irei fazer amanhã. Eu não quero mais saber o que eu vou comer amanhã. Eu não quero mais saber aonde eu vou trabalhar amanhã. Eu não quero mais saber aonde eu vou dormir amanhã. Eu estou entregando a chave nas tuas mãos e o Senhor vai me conduzir pelo caminho que o Senhor quiser. O Senhor vai me conduzir aonde o Senhor quiser. O Senhor vai me levar aonde o Senhor quiser. Eu não tenho mais interesses próprios de forma alguma. Irmãos, aí que o bicho pegou. Entrei em depressão profunda, tentei suicídio 2 vezes, mas depois de alguns dias o Senhor me levanta. Ele começa a me mostrar o plano dele para a minha vida. E eu comecei a seguir esse plano. Eu não era ninguém na vida espiritual, porque eu ia para a igreja da mesma forma que eu entrava, eu saía. A minha esposa pegava no meu pé, dizendo que o Senhor queria alguma coisa comigo, e que eu era negligente, e que eu não estava atendendo o chamado do Senhor. Quando isso aconteceu, Deus mudou literalmente a minha vida. Amém? Deus me levantou de novo. Deus me deu uma esposa maravilhosa, que hoje nós estamos há 10 anos, completamos 10 anos de casamento junto, uma missionária de Deus, e estamos fazendo a obra de Deus. Amém? Então, irmãos, quando você pensa que você está destruído, quando que você pensa que não existe mais saída para você, você está na igreja, você está fazendo campanha após campanha, campanhas após campanhas. Você inicia uma campanha maravilhosa, todas as campanhas são maravilhosas, são especiais. Você alegra o seu coração, você diz: agora vai, agora eu vou sair, agora eu vou vencer. Você encerra a campanha, você entra no outro dia e você se encontra da mesma forma. Você se encontra vazio, você se encontra sem propósito, você se encontra oprimido pelo inimigo, porque ele conhece as suas fraquezas. A palavra do Senhor, dita nesse altar, por pastores maravilhosos que nós temos, por pregadores maravilhosos que nós temos, elas nos edificam, mas nós precisamos colocá-las em prática. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui, que nós aprendemos aqui, porque nós ouvimos aqui, aprendemos aqui, saímos por essas portas e voltamos a ser o que éramos antes.
O Senhor tem ciúmes de nós. Deus tem ciúme do seu povo. Ele exige de nós que possamos confiar nele e dirigir a nossa vida. Aleluia. Quantas pessoas buscam o socorro lá fora? Quantas pessoas buscam, lá na minha empresa eu sei, lá tem cristãos que trabalham comigo, e muitos me dizem, irmão Cleomar, hoje tem um missionário, hoje tem um profeta de Deus na igreja tal, vamos lá ouvi-lo. Irmãos, para quê? O Senhor já tem falado conosco aqui. O Senhor já tem dito tudo o que Ele precisa de nós aqui. Nós não precisamos ouvir lá fora mais nada. Se nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui, nós vamos ter uma vida totalmente diferente, uma vida abençoada, uma vida cheia da presença do Senhor nas nossas dificuldades. As nossas dificuldades, elas serão resolvidas de uma maneira sobrenatural do Senhor. É Ele que vai nos abençoar, é Ele que nos vai conduzir, é Ele que nos vai mostrar o caminho. Muitas vezes nós não enxergamos, mas não precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar Jesus. Nós precisamos focar em Jesus. Nós precisamos focar em nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desça para o Egito buscar socorro no Egito. O Egito não pode te salvar. O Egito não pode te socorrer. São seres humanos como nós. Os seus cavalos poderosos, os seus carros poderosos não poderão nos salvar se não tivermos Deus ao nosso lado. Nós podemos aqui também voltarmos atrás lá na criação do mundo, desde a criação do mundo. Desde quando Deus criou Adão e Eva, nós podemos voltar lá atrás para trazer algumas experiências para o dia de hoje. Adão e Eva, foi o Senhor Deus que os criou, colocaram eles no jardim do Éden, tinham tudo o que eles precisavam, tinham do melhor, não precisavam trabalhar, não precisavam se esforçar. Deus descia todas as tardes para falar com eles lá no Éden. Eles tinham a presença do Senhor, mas um dia, eles se distanciaram do Senhor, eles pecaram, eles levaram sobre si a culpa, o peso do pecado, eles levaram sobre si o peso da desobediência, eles se afastaram de Deus, e eles quiseram, aqui aconteceu o primeiro ato de solução de problemas com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos, Adão e Eva quiseram resolver o seu problema do pecado, do seu afastamento de Deus. O que eles fizeram? Eles viram que estavam nus, mas a sua nudez não era física, a sua nudez era da alma. Era o peso da acusação. A sua nudez era a alma descoberta pelo pecado que eles haviam cometido, pelo pecado da desobediência, de atender o pedido de Satanás através de uma serpente. O que eles fizeram aqui? Eles coseram para si vestimentas com folhas de figueira, bolaram uma maneira e se cobriram as suas partes íntimas com folhas de figueira. Agora nós perguntamos aqui, folha de figueira, quanto tempo dura? Um dia, uma semana, talvez um mês, o máximo que dura uma vestimenta de folha de figueira. Talvez esse tempo, talvez isso. Eles estavam com um vazio enorme em seu coração, na sua alma, estava pesada. Eles poderiam ter olhado para Deus ali naquele momento, quando Deus procurou e perguntou: Adão, aonde você está?
Ele poderia ter olhado para Deus e ter se arrependido do seu pecado? Podia sim, mas ele não quis. Mas não foi isso que fizeram. Tentaram resolver o problema da nudez com métodos humanos. Procuraram folhas de figueira para consertarem as vestes para si e cobrirem a sua nudez. Agora, cobriram a sua nudez por quanto tempo? Por quanto tempo eles cobriram a sua nudez? Com vestes criadas pelo homem, com situações resolvidas pelo homem. Quanto tempo deve durar essas folhas de figueira como vestimenta? Quantos dias, quantas semanas, talvez meses assim, como vestimenta feita de roupa de figueira, e qualquer esforço humano para resolver vossos próximos problemas. Os problemas começaram em nossa vida, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós esquecemos do Deus Criador do céu e da terra, quando ficamos tão ofuscados pelo brilho deste mundo, quando ficamos tão atraídos, tão tentados pelas conquistas dessa vida, pelo brilho do poder, pelo brilho do dinheiro, brilho do humanismo, e de repente passamos Deus para um segundo plano. Estamos vivendo uma vida com Deus, estamos andando com Deus, dia a dia, na sua presença, orando, jejuando, buscando ouvir dEle quais são as diretrizes para mim viver esse dia na sua presença, para receber as suas bênçãos, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer com o meu semelhante, como devo tratar, como devo respeitar, como devo agir. Estamos no nosso dia a dia, buscando do Senhor a sua face para fazer a sua vontade. Mas de repente, bate em nós uma tranquilidade tão grande, uma paz tão grande, alguma coisa que está tudo correndo muito bem, tudo dá certo para nós, estamos ganhando dinheiro, a nossa família está bem, estamos com saúde, estamos no ministério, estamos prosperando, aonde nós colocarmos as nossas mãos está produzindo, está prosperando, mas daí ocorre que nós nos acomodamos com essa situação, nós negligenciamos a Deus pelo comodismo, nós começamos a olhar que podemos ganhar um pouco mais de dinheiro, nós podemos olhar que podemos conquistar uma esposa mais bonita, nós podemos pensar que podemos galgar um cargo melhor na empresa, nós podemos pensar que nós podemos adquirir um automóvel melhor, nós podemos querer conquistar uma casa melhor, uma posição melhor, nós podemos pensar que nós queremos ser vistos de uma maneira melhor. E isso nós estamos provocando o nosso Deus. Nós estamos colocando Ele de saia justa. Nós estamos dizendo para Ele que nós não estamos contentes com aquilo que Ele tem feito por nós em nossas vidas. Eu não estou contente com o meu casamento. Eu não estou contente com o meu carro. Não estou contente com o meu trabalho, eu quero mais, eu preciso de mais, e é onde nós entramos em contradição e em conflito com o nosso Deus. Eu vou citar aqui um exemplo pessoal. Há 90 dias atrás, aproximadamente, a minha diretoria me chamou para a matriz da empresa que é lá em Goiânia. Chegando lá, entrei na sala dos diretores, começamos a conversar alguns assuntos, e a eles dizer alguns assuntos, e lá pelas tantas, um dos diretores olha para mim e fala para mim: Cleomar, você é a nossa referência de gerentes da empresa, são 35 lojas, você é a nossa referência de gerentes de empresa, para entrar na empresa tem que ter o seu perfil, para entrar nessa empresa tem que fazer o que você faz. Você é o nosso aferidor de gerentes. Você é a medida que nós usamos para
pegar, para contratar gerentes para as filiais. Na hora veio em meu coração: para trás de mim, Satanás, porque poderia subir em meu coração vaidade, prepotência e arrogância. Poderia entrar no meu coração que eu estaria seguro, que eu estaria sendo conduzido por essa empresa até o final da minha vida, que eu poderia estar seguro nas mãos deles. Mas na hora, eu senti em meu coração que veio algo que me disse: para trás de mim, Satanás, o meu Deus é que me dá tudo isso. Aleluia. É somente por Deus que eu posso galgar um cargo desse. É somente por Deus que Ele me faz ser um dos melhores gerentes dessa empresa, a que mais prospera, a que mais dá lucro, é a que mais está em evidência no grupo da empresa. Mas eu atribuo tudo isso ao Deus da minha vida, ao Senhor que me sustenta e que me guarda. Se eu fosse vaidoso, prepotente, arrogante, isso poderia subir no meu coração. E eu poderia deixar Deus de fora disso. Eu poderia colocar Deus em segundo plano na minha vida. Mas na hora, o Espírito Santo me falou: cai fora. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. A Deus seja dado todo o louvor e toda a adoração. É Ele que me sustenta. É Ele que me leva por caminho seguro. Tenho muitos problemas, tenho muitos conflitos, tenho muita divergência, crio muitas inimizades, mas não abro mão daquilo que o Senhor quer fazer em minha vida e através da minha vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando as dificuldades aparecem, em vez de voltar os olhos para Deus, o que fazemos? Resolvemos os problemas com as nossas próprias mãos. Isso é um desastre. Isso nos leva para o precipício. Isso nos leva para o desastre. Isso nos leva para o fundo do poço. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o ser humano, desde pequeno, ele tem a tendência para ser independente. O ser humano, ele tem um certo orgulho, desde pequeno, desde criança, nós nascemos com isso. Nós queremos ser independentes, nós queremos ser nós, queremos ser diferentes de novo. Como, por exemplo, eu vou resolver o meu problema sozinho. Ninguém tem que se meter na minha vida. Eu sei o que estou fazendo. E aí um dia você descobre que encontra-se num túnel sem saída, num poço sem fundo. Aí você se desperta, chora, procura a solução por todo lado e não encontra. Nesses momentos tem pessoas que pensam em tirar a própria vida muitas vezes. Precisamos ter muito cuidado. Não tire o foco de Jesus. Não tire o seu foco de Jesus. Não tire o seu foco daquilo que o Senhor espera de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer, um dia, você que está presente aqui nessa noite, internauta que está nos assistindo nessa noite, um dia, quando você se machucar nessa vida, um dia quando você por vontade própria quebrar a comunhão com Deus, o dia em que você não souber o que fazer de sua vida, eu vou te pedir, por favor, não tente resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. Corra, chore aos pés de Jesus, peça perdão, reconheça o que você fez,
procure ajuda com a única pessoa que pode te ajudar. Amém? Não deixe nos seus piores momentos, na sua angústia, na sua luta, na sua dificuldade, quando você acha que não tem mais solução para os seus casos, para a sua situação, coloque os seus olhos em Jesus, corra para os seus braços, busque dele: Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que fazer. Chore, clame, murmure para ele. Entre no seu quarto, feche o seu quarto, feche a sua porta atrás de si e se derrame diante de Deus. Procure ajuda na única pessoa que pode te ajudar. Eu não sei se estou pregando nessa noite para alguém que está com a sua alma ferida, machucada, quebrantada. Não sei se estou pregando literalmente para alguém que não sabe o que fazer com os seus problemas, não sabe para onde ir. Não sei se tem alguém nessa situação nessa noite, está angustiada, desesperada, sem saber o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa: você não está aqui, você não veio aqui por acaso, amém? Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui, e eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você pode procurar solução para seus problemas em recursos humanos, no plano horizontal dessa vida, e eu quero dizer que as coisas dessa vida servem, ajudam sim, mas somente quando você colocar Jesus em primeiro lugar, amém? As pessoas podem te ajudar sim, os planos humanos podem te ajudar sim, o socorro humano pode te ajudar sim, mas somente quando o foco dos seus olhos estão firmados em Jesus Cristo, porque aí Ele aprova, aí Ele envia pessoas para te ajudar no ponto exato que você precisa. Portanto, não retire o seu olhar de Jesus, o nosso Salvador, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode procurar solução para os seus problemas em recursos humanos, no plano horizontal. Eu quero dizer que as coisas dessa vida servem, ajudam sim, mas com a presença de Jesus Cristo, com o apoio de Jesus Cristo, com a autorização dele liberar pessoas certas para te ajudarem, amém? Glória a Deus. Nessa noite quero dizer uma coisa: Deus ama você. Nem sempre Deus aprova o que você está fazendo, mas Ele te ama mesmo assim, aleluia. Deus é um Deus amoroso, Deus não é um Deus vingativo, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e muitas vezes diante de situações difíceis, de situações diversas, nós cometemos erros, nós nos desviamos, nós praticamos coisas erradas, mas mesmo assim Jesus te ama, Ele não se esquece de você, Ele se lembra que nós somos pó, nós somos feitos do pó da terra, nós somos feitos de barro, e Ele sabe da nossa fragilidade, amém? Aleluia. No Salmos 42, nós temos aqui uma passagem que muitas vezes, muita gente me cobra, não sei se cobraram você, mas a mim cobraram. Salmos 42, versículo 10, diz o seguinte: como com ferida mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E eu quero te dizer nessa noite, nunca diga essa palavra: aonde está o meu Deus, na sua angústia, na sua tristeza, nos seus momentos que você está lá no fundo do poço. Nunca diga: onde está Deus, por que me abandonou?
Deus esteve sempre onde Ele esteve, do seu lado. É você que não está enxergando, é você que não está vendo Ele do seu lado. Ele diz para você nessa noite: filho, eu estou aqui do seu lado. Olhe para mim, se renda a mim, entregue a sua vida a mim, deixe eu ajudar você, do meu jeito, não é do seu jeito. Eu posso te ajudar, eu tenho o melhor para você. Aparentemente você não vê como o melhor, mas é o melhor que tenho para você. Você é meu filho amado e eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Nunca diga aonde está o meu Deus. Ele está do seu lado sempre. Glória a Deus. É você que corre dele, você não o vê, você corre dele, você foge dele, você foge para o Egito, você busca socorro no Egito, você se esconde dele, você desce ao Egito, e você confia em cavalos e cavaleiros, você que procura ajuda, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que procura ajudas em carros de guerra, mas Deus diz: ai daqueles que buscam ajuda no plano de homens, aleluia. O Senhor detesta isso, o Senhor detesta ficar em segundo plano em nossas vidas. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ter a primazia das nossas vidas, Ele quer comandar o nosso coração, Ele quer comandar as nossas emoções, Ele quer dirigir as nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, Ele quer cuidar de tudo. Ele tem o melhor para nós. E o texto da parte final diz algo que precisamos meditar. Diz que eles não olharam para o Santo de Israel, não contemplaram, não atentaram, não prestaram atenção ao Santo de Israel, e como resultado disso, não confiaram em Deus. Querido presbítero Maciel, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Eles não confiaram no Senhor. Queridos irmãos, Deus pode fazer tudo o que vocês não podem fazer. Ele faz tudo aquilo que você não é capaz de fazer. Você não tem capacidade para fazer. Você não tem capacidade técnica, você não tem capacidade intelectual, você não pode ver, você não tem noção aonde você quer chegar, mas Deus já tem tudo preparado para aqueles que confiam nele e o que precisa fazer. Deus está disposto a fazer milagres nesse momento em sua vida, mas você precisa confiar em sua palavra. Por isso o texto diz: e não prestaram atenção ao Santo de Israel, e como consequência de não prestarem atenção, não confiaram, e procuraram ajuda no Egito, e o Egito não pôde ajudá-los. Os seres humanos não têm solução para o nosso problema. Não busque solução nos seres humanos, eles não poderão te ajudar, se Deus não permitir. Deus pode usar o seu vizinho, o seu irmão, o seu parente, o seu pai, a sua mãe, para te ajudar, mas é Deus que dirige. Você tem que ter esse discernimento. Não busque nas pessoas, nos filhos, nos irmãos, em todos que estão ao seu redor, se Deus não permitir. E mais uma coisa, tem situações que Deus cria para certas pessoas, e Ele não admite que seus filhos toquem nessas pessoas e ajudem essas pessoas, porque você vai trazer a maldição para você. Essas pessoas estão sendo tratadas muitas vezes por Deus, para que eles possam entender as suas falhas, a sua desobediência. Portanto, fiquem atentos ao que Deus mandar. Se Deus não disser para você socorrer alguém, não faça. Não faça, porque você está traindo maldição para a sua vida.
Os seres humanos não têm solução para os seus problemas. Mas eu sei de uma coisa: se você entregar a sua vida para Jesus, Ele fará tudo o que você agora não conseguiu fazer. Ele trará paz em seu coração, Ele trará graça em sua vida, Ele trará alegria em sua vida, Ele trará conforto em sua vida. Você terá alegria nas mínimas coisas, você terá alegria sobrenatural do Senhor. Ontem à noite, eu e a minha esposa lá em casa, nós ficamos sozinhos, depois de uma semana tumultuada e agitada. E eu falei para ela: Cheiro, vamos assar uma carninha só nós dois aqui. E foi um momento muito gostoso. Foi um momento da presença de Deus tão maravilhoso em nossa vida. Só nós dois, nem filho, ninguém. Conversamos sobre Deus, conversamos sobre as obras do Senhor que Ele está fazendo em nossa vida. Conversamos sobre as dificuldades que nós enfrentamos esse ano. Conversamos sobre as crises que enfrentamos esse ano. Foi um dos piores anos da nossa vida, com certeza absoluta. Muitas decisões sobre nós foram tomadas por fofocas, por pessoas que levaram problemas que não existem, e decisões foram tomadas diante de palavras erradas, malditas, mas o Senhor nos honrou, o Senhor nos sustentou e o Senhor nos trouxe alegria. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aquele que quer nos ajudar, aquele que quer trazer paz aos nossos corações, aquele que quer abrir portas aos nossos corações, aos nossos problemas, portas de trabalho, esposas, casamentos, filhos abençoados, saúde, tudo nas mãos do grande eu sou. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus. Vamos ficar sobre os pés para adorar Jesus nessa noite, nessa hora, aleluia. Levanta a sua voz com toda a fé que você tem, diga assim: me ajuda, Deus. Diga: me ajuda, Deus. Vamos adorar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Oh, Rei da Glória, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, justo e fiel, aleluia. Remana sube alabaçu. Hoje eu descobri que sem o seu amor eu morreria. Hoje mesmo, não é? Então eu venho aqui, juntando os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim, meu Deus. Eu sei que o culpado não é a igreja, não é o irmão, não é o pastor, não é ninguém. Outra vez foi eu, de Cássio e Alabaçu. Fiz tudo errado, e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Quem está com muita fé, levanta a voz, canta bem alto aí. Bem alto! Me ajuda, me ajuda, de palapacé. Me dê mais uma chance, oh Jesus. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Levanta a voz, canta com fé. Oh Jesus, eu preciso. Me dê mais uma chance. Não me deixe só.
quero ser melhor que antes. Quem quer melhorar na presença dele? Quem precisa melhorar na presença dele? Dá um glória gostoso para ele nessa noite aí. Xalabanarabalabassu. Oh, Rei da Glória. Aleluia. Deus, hoje eu descobri que sem ti não vou viver. O que seria de mim, Senhor? O que seria de nós sem Ele? Se um dia eu te perder. Hoje eu vim me humilhar, rasgar meu coração, deixa eu me derramar. Senhor, toca seu coração. Oh Jesus, faça o que for preciso. Você tem coragem de dizer isso para Ele? Mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Não desista não, Senhor, não desista não. Me ajude a ser melhor. Ei, levanta a voz, canta com fé com o seu Jesus aí. Me ajuda. Adore com vontade aí. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Eu quero ser melhor que antes. Você também quer? Você também quer? Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Eu quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Eu preciso ser. Quero ser melhor que antes. Levanta a sua mão, levanta a mão para o céu. Aplauda o seu Jesus. Só quem quer melhorar na presença dele, só quem quer. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, dando graças a Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos alertado. Obrigado, Senhor, porque Tu tens trazido palavras de edificação, palavras de direcionamento, palavras de conforto, palavras de vitória. Tu és o nosso Deus e nós cremos e confiamos em Ti. Senhor, eu Te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que todas as obras de Satanás contra a nossa vida, que todas as acusações sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos seguir, Senhor, as Tuas pisadas, para que nós possamos focar os nossos olhos em Ti somente, para que nós não podemos nos desviar por palavras, por argumentos, por questionamentos, por acusações, que nada disso tenha poder em nossas vidas, que somente o desejo, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo possa seguir, possa nos ajudar, possa penetrar em nossos corações e que nós tenhamos o discernimento espiritual para que isso ocorra em nossas vidas e que quando vier o inimigo nós tenhamos força para pô-lo para correr,
porque o Senhor Jesus disse quando foi assunto aos céus, que nos daria poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos aconteceria. E diante dessa promessa, nós tomamos posse nessa noite, que nenhum demônio, nenhum inimigo de Deus poderá nos tirar dos seus caminhos, que nós possamos daqui para frente olhar para Jesus na mais difícil situação que nós estivermos enfrentando, e abrir o nosso coração a Ele, e dizer para Ele: Senhor, eu não suporto mais. Pode ter certeza que Ele entrará com providência, Ele dará respostas, Ele não te deixará sem resposta. Creia no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é Ele que nos salva, que nos liberta e que nos irá conduzir para as mansões celestiais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aceitaram essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos internautas que estão nos assistindo e que abriram o seu coração para entender a Tua vontade. Te louvamos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus.